Que maravilha, né? As melhores escolas do mundo a um clique de distância. Né? A reportagem da Gazeta do Povo, e que até graças a essa coisa fantástica que é a internet, que agora o pessoal está tão preocupado aí com privacidade, esquecendo que isso nunca existiu e nem existe. Qualquer prédio que a gente entre aí, o cara tira fotografia da gente, vê o número dos documentos, etc. E andando pelas ruas a gente é filmado de todas as formas possíveis, né? Então, a tal da privacidade é uma fantasia. Mas o que importa, de fato, é a tecnologia a serviço da formação e até da educação. Nós estamos numa fase da história da humanidade em que qualquer cidadão em qualquer lugar do mundo, tendo alguma instrução e algum recurso de processamento de dados, usando DVDs, pendrives, internet, linhas telefônicas, televisão, poderá aprender muito, né? E até facilitando o trabalho do ensino fundamental, dos professores e coisas assim, que de uma forma estranha insistem em dizer que a educação é culpa dos alunos, dos pais, é coisa que é difícil de entender. Por que chegamos a esse nível de ignorância dos professores? Mas, de qualquer forma, né, nós estamos num mundo em que tudo é possível. A questão da ensino à distância, né, já em 2001, como eu sou engenheiro e tenho essa facilidade de compreensão da tecnologia e trabalhei sempre em áreas onde eu ou meus funcionários, meus colaboradores eram pessoas geniais. Essa é uma coisa muito importante. Você trabalhar com pessoas inteligentes, você aprende mais do que ensina, na Copel principalmente, numa fase áurea da Copel. Eu, diante dos desafios de encontrar uma forma de oferecer aos meus filhos, principalmente ao meu caçula, a oportunidade de ensino superior, de qualidade e com acessibilidade, pois ele é deficiente auditivo, também uma filha que eu tenho, mas num grau menor. A ideia do ensino à distância, ela veio de bandeja, ela veio naturalmente. Então, naquela época, a preocupação foi dizer para quem tinha poder que o ensino à distância era algo fantástico, que poderia ser viabilizado rapidamente. Agora, você convencer pessoas idosas, pessoas já beirando a terceira idade, que a internet, computador é algo eficaz, é muito difícil, porque as pessoas nasceram e cresceram em escolas convencionais. E isso a gente não consegue mudar com facilidade. Cultura não se muda por decreto, né? E aí a dificuldade de ensinar, de mostrar o que é o ensino à distância, o que ele pode ser, né? A literatura técnica digital, quer dizer, tudo isso tinha e tem um valor tremendo. Um valor que agora a humanidade, principalmente os países mais desenvolvidos, começam a entender. Porque
diante da dificuldade de levar uma boa formação profissional a todos os cidadãos, não existe outra oportunidade que não seja o ensino técnico profissional à distância, né? Agora, o que atrapalha? Por que nós temos tantas dificuldades para conseguir resultados, né? Uma delas é o capitalismo intelectual. É até divertido de ver que pessoas que se dizem de esquerda andam com estrelinha no peito, bandeira, fotografia do Che Guevara, coisas assim, têm medo do ensino à distância, né? Isso até dá para entender, porque as grandes ditaduras, né, como foi no século XX, países como a Alemanha, principalmente, elas tinham no controle do ensino, da educação, a sua base para formar exércitos de fanáticos. A história do nazifascismo, ela está intimamente ligada ao controle da educação. E isso acontece em Cuba, na China, aconteceu na União Soviética, né? Sempre uma preocupação de centralizar o comando dos padrões de ensino e educação. É o que acontece agora no Brasil, onde o MEC procura impor detalhes de ensino e educação que não lhe competem, né? Porque cada estado, cada cidade, cada região tem seus padrões culturais, tem sua identidade cultural. Então, quando a gente vê uma centralização absurda de atribuições em Brasília, nós ficamos preocupados, é lógico. No entanto, é bom lembrar que os constituintes de 1988 tinham o cacuete das ditaduras de direita ou de esquerda. Então, para eles, era uma coisa natural a centralização, o poder de uma capital federal sobre os últimos rincões do Brasil, sobre qualquer lugar do Brasil, porque eles queriam, através do poder que centralizaram, até favorecer grandes grupos econômicos, ideológicos, né, que sonhavam com esse pasto gigantesco econômico que é o Brasil. Agora, vamos falar da educação, né? A educação, gente, ela é, através do ensino à distância, ela é universal, ela pode ser universal, ela pode ter acessibilidade, ela pode chegar a qualquer cidadão, né? É muito fácil, né? Graças aos blogs, por exemplo, nós podemos produzir programas a favor das pessoas idosas, das pessoas, dos jovens, em qualquer condição econômica. Até ontem, anteontem, conversando na Universidade Federal do Paraná sobre a hipótese de um núcleo a favor das pessoas com deficiência auditiva, eles nos informaram desse programa da universidade, que é Espectro de Oportunidades. E o problema deles é vaga, porque muita gente tem interesse em fazer esses cursos. Pô, gente, se forem cursos através de pendrives, computadores, internet, o ensino à distância síncrono ou assíncrono, que o ensino à distância síncrono é meio ainda ingênuo, né? Nós teremos a oportunidade de multiplicar, a universidade terá a oportunidade de multiplicar oportunidades, né? Não só para as pessoas que têm tempo para frequentar aulas, né? Como também pessoas que estão disponíveis, né? Que têm condição de
de assistir. E para, principalmente, a pessoa com deficiência, essa interação entre a pessoa, o professor, a universidade e o aluno é fantástico, porque reduzir a obrigação do aluno se deslocar até a universidade é muito importante, né? Nós precisamos encontrar uma maneira de valorizar a inteligência. O aluno é responsável pelo que ele quer aprender, não é o professor. Não é problema do professor se o aluno está sentadinho numa cadeira, se ele está bonitinho, parado em algum lugar, né? Isso é ridículo, isso é aquela fábrica de soldados das aulas, das universidades escolásticas, que tinham por preocupação produzir padres, oficiais e um grupo restrito, muito restrito, de intelectuais a favor do império secular e religioso. Então, no mundo atual, o ensino à distância é a oportunidade que nós temos de universalizar para valer a educação e o ensino. Educação também, né? Porque se os professores, até do ensino fundamental, se dizem impotentes para educar, cada família poderia receber um kit, né? Com DVDs, filmes, pendrives, etc., tendo uma televisão e um dispositivo qualquer para leitura desse material que recebe, e ela sentadinha de madrugada, à noite, de manhã, sábado, ficar vendo esses filmes. E depois prestarem algum teste para mostrar que fizeram de fato uma leitura produtiva. E aí sim, né, avaliação, porque pesquisa, desenvolvimento, laboratório, bibliotecas, consultoria pedagógica, educacional, isso tudo nunca vai prescindir de núcleos, né, de polos de irradiação do ensino e da educação. Então, as nossas universidades, que estão se transformando em grandes estacionamentos de automóvel, se nós formos visitar aqui em Curitiba qualquer universidade dessas, principalmente as universidades privadas, vocês vão ver que o estacionamento é mais importante, talvez, do que o laboratório, a biblioteca, a sala de aula. São áreas gigantescas, que por sua vez são uma fonte de receita para os responsáveis por essas universidades, o que é ruim, né? Áreas que poderiam, em vez de terem estacionamento, abrigarem laboratórios, bibliotecas, salas para os professores, que aí, com o ensino à distância, se transformam em consultores, né? Em monitores, em avaliadores, auditórios para momentos onde a presença de alunos é importante, nós temos estacionamentos de automóvel. Tudo isso em Curitiba, que diz ter um sistema de transporte coletivo eficiente e que seria muito mais eficiente se todos usassem o transporte coletivo urbano. Uma das razões da decadência do transporte coletivo urbano é exatamente a opção pelo automóvel. E as nossas universidades dão um péssimo exemplo quando elas viabilizam assintosamente o uso do automóvel. Nada impediria que elas tivessem pequenos circuitos de ônibus indo dos terminais até a universidade, transporte, né, entre os polos
de convergência do transporte coletivo e as suas salas de aula. No entanto, interesses, vamos dizer assim, comerciais até, capitalistas, levam a essa fantasia, a esse planeta motorizado que está se tornando o Brasil. Então o ensino à distância, gente, contraria tudo isso, né? Agora, é óbvio, o ensino à distância tem que ser algo inteligente, algo bem feito, né? Os desafios, as barreiras são desafios, né? Quer dizer, nós temos que achar uma forma de transmitir a educação profissional, o ensino profissional à distância. É lógico que CREA, CAL, todas essas organizações aí corporativas, elas vão valorizar o papel, a diplomas, né? Os tão amados diplomas. Mas quem de fato seleciona profissionais é o mercado de trabalho. Quem rigidamente respeita a burocracia estabelecida, os formalismos, são as empresas públicas, as repartições públicas, que lamentavelmente não podem escapar da rigidez de leis idiotas, como nós temos aí as centenas, milhares, que criaram essa camisa de força em pleno final do século XX e início do século XXI e continuam produzindo coisas dessa espécie. Agora, o que é maravilhoso é ver, né, que a capital do capitalismo, ela agora, né, produz cursos que são oferecidos de graça, inclusive, né? Muitos deles. Quer dizer, puxa vida, os Estados Unidos são o que são, gente, e não é de graça. Eles têm inteligência, os americanos são competentes. É lógico que com esses cursos que eles oferecem de graça, eles vão descobrindo, identificando gênios, vão identificando talentos, e aí, discretamente, oferecendo, provavelmente, à indústria americana um catálogo de inteligências. É por isso que eles são uma potência. Enquanto que até contraditoriamente na Europa a gente vê, principalmente a partir da França, né, uma preocupação mórbida com direitos intelectuais, com o patrimônio, né, capitalista, porque é um capital intelectual, e de como explorar isso ao máximo. Os americanos descobrem uma forma mais inteligente de valorizar o talento, a inteligência, a educação, né? E longe, vamos dizer assim. É o caso aqui. Agora, até no Brasil, nós estamos vendo aí a Univesp, né? São Paulo. Quer dizer, São Paulo é outro exemplo. Por que São Paulo é o que é, né? Porque tem gente lá inteligente capaz de perceber certos avanços da tecnologia e oferecer a educação profissional à distância, né? Isso aí, gente, é um mundo que está só começando, né? Quem não perceber isso, daqui a pouco vai descobrir que está falido, que está superado, né? O mundo é da inteligência. O mundo futuro, principalmente, não vai aceitar a mediocridade, vamos dizer assim, as limitações intelectuais de pessoas que, por mais medalhinhas que tenham, diplomas e coisas assim, né, não forem capazes de perceber como uma pessoa inteligente é capaz de furar bloqueios e produzir coisas fantásticas, né? O Steve Jobs está aí como exemplo, um exemplo mais capitalista, como temos também a turma do Facebook, que
num outro caminho, viabilizou todas as maravilhas que agora o pessoal até reclama, dizendo que viciam, que contrariam barreiras, né? Ainda bem, né? Porque a liberdade é fundamental. Nós precisamos de liberdade para descobrir coisas dessa espécie. Agora, tudo depende de nós, dos nossos filhos, principalmente, que a minha geração já está indo embora e não aproveitou no Brasil as oportunidades que existiam. Nós mergulhamos em discussões ideológicas do século XIX e esquecemos o século XXI. O século XXI é um século com oportunidades fantásticas, mas de transformação extremamente rápida. Quem não corre em altíssima velocidade, né, vai ficando para trás. Então, tá aí, YouTube, blogs, internet, né? Esses livros, inclusive, já até um tanto superados, mas livro, sempre que sai, está superado, porque dificilmente um livro em papel ele é capaz de acompanhar as próprias teses. O mundo hoje desmente cientistas de 10 anos atrás. Então, com isso tudo, o ensino à distância, o livro digital, o e-book, né? E jogos inteligentes, laboratórios virtuais, museus virtuais. Quer dizer, o indivíduo com cadeira de rodas, paraplégico, ou até com deficiência visual, auditiva, múltipla, se for o caso, até pela facilidade de repetição de aulas, de ver e rever, som, imagens, né? Conexões dinâmicas, ele pode, se for garoto, se for jovem, ter a esperança de mudar. E se o Brasil não for capaz de valorizar isso aí, o único conselho que nós podemos dar a essas pessoas é a alfândega, é o avião, é ir morar nos Estados Unidos, num país mais inteligente, onde com certeza quem tiver competência se instala, porque aqui a mediocridade impera e nós precisamos vencer essa barreira. A grande barreira do Brasil não é propriamente a miséria, a pobreza. A grande barreira que nós no Brasil encontramos é que nós entronizamos a mediocridade. É um homem bonzinho, bonitinho, é aquele que fala para todo mundo aplaudir e esquece que está deseducando, está desestimulando um mundo que exige competição, que exige inovação, que exige talentos. E todos têm como contribuir, né? Ninguém precisa ser um Albert Einstein. Nós precisamos desde o eletricista, mecânico, o varredor de rua, o catador, o lixeiro. Né? Um lixeiro, quanta coisa ele precisa saber para poder lidar, exercer sua profissão com dignidade e segurança. Né? Quer dizer, existem cursos para os profissionais que trabalham nas empresas de saneamento básico, de coleta de lixo. Aqui no Brasil, diante da oferta magnânima, né, de trabalho escravo, nós não nos preocupamos muito com os trabalhadores mais em funções mais humildes. Mas todos, sem exceção, teriam que sair dessa faixa de caridade para entrar na faixa da inteligência, do exercício profissional adequado. Isso pode acontecer dentro de 2, 3, 4, 5 anos. É só o governo federal reconhecer a impotência de entidades como o MEC e deixar o MEC mais como uma assessoria
e delegar, deixa que os estados, os municípios produzam suas regras, que os empresários criem seus padrões de educação e ensino profissional. E aí quem for mais competente se estabelece. E o brilho de quem sair na frente, com certeza, vai acabar arrastando outros mais conservadores, mais radicais em relação ao século XV, XIV. Nós estamos chegando a uma fase, ao terceiro milênio da era cristã, onde problemas ambientais, sociais, a preocupação com a grande utopia que nós temos que ter de liberdade, fraternidade, igualdade de oportunidades, da acessibilidade, da inclusão, da universalidade e do prazer de viver. Quer dizer, nós não queremos ser autômatos, nós não queremos ser escravos de grandes ditaduras, nós queremos ser cada um que tem um pouco de inteligência, preza pela sua individualidade. E nisso vem a importância da universalização do ensino profissional para que cada um tenha condições de escolher seu espaço. E não vamos esquecer nunca, né? No século XXI, o aprendizado é permanente, não tem esse negócio de ganhar um diploma cheio de frescura, o cara lá ouvindo o discurso de reitor, faz uma fotografia, uma festa de arromba, e daí para frente parece que o indivíduo para de pensar. Não, nós estamos num momento em que todas as profissões, né, todas sem exceção, poderão ter transformações muito grandes. Portanto, é bom que seja qual for o diploma que o indivíduo tenha, ou certificado, ou medalhinha, ele entenda que o ensino continuado, o estudo continuado, o aprendizado continuado é importante. Desperdiçar tempo é burrice. Nós temos que... E é bom aprender, é bom, o indivíduo se sente bem. Tá? O nosso desafio não é viver 200 anos, é viver bem. Alguém se lembra do que fez hoje, no ano passado, quer dizer, no dia de hoje, no ano passado, ou 10 anos? Quando a gente esquece um dia, é porque ele não serviu para nada, ou ele foi um dia de rotina. O desafio permanente, a luta permanente, tá? Isso soma dias de vida. A nossa vida é o conjunto de dias que nós somos capazes de lembrar. Isso sim, não sei quantos anos vocês poderão alegar que têm, mas se querem ter orgulho da vida que tiveram, quando vierem a ter cabelos brancos ou chegar ao final da vida, valorizem a vida. E essa valorização da vida, a tecnologia favorece. Ela está aí. Está aí os Estados Unidos criando cursos gratuitos para o mundo inteiro. Isso vai para qualquer lugar do mundo que tenha acesso à internet, facilidades de registro e comunicação. Então, esse paraíso da formação profissional tem que ser aproveitado. Tá? E nós temos que rever conceitos de propriedade intelectual, de privilégios corporativos. Tá? Vocês vejam, os privilégios corporativos condenaram a humanidade a séculos e séculos de atraso. Tá? Se desde os tempos romanos, em vez de corporações de mestres e profissionais esconderem o que sabiam, se eles tivessem naquela época se preocupado em criar gerações de artífices, de bons profissionais, provavelmente a opção pela carreira militar teria sido, em grande parte, substituída pela carreira civil, que é maravilhosa. Quem não gosta de produzir algo de que se orgulhe, não é? Não é só matar inimigo, é também salvar pessoas, é criar ambientes agradáveis, sinérgicos, bonitos.
Isso tudo é o desafio que o ser humano no século XXI pode conquistar. Então, meus amigos, essa é a minha teoria e, acima de tudo, uma teoria de um pai, de uma pessoa que, por razões familiares, tem tido uma visão muito crítica do ensino e a favor da pessoa com deficiência, que no Brasil é extremamente precário, pela arrogância de professores, pela dificuldade de mobilidade, pela ausência nas salas de aula de recursos de apoio ao aluno, por uma série de coisas e, acima de tudo, por uma péssima educação que nós herdamos de séculos de escravidão, de racismo, de genocídios, de violências mútuas.